Olá pessoal, estamos novamente com mais um episódio do RMcast. E hoje eu estou aqui com dois grandes empresários que têm muita história legal para contar. A história deles começou há muitos anos atrás, num encontro no Rio de Janeiro, um encontro comercial focado em instrumentos musicais. E hoje eles são sócios de um grande grupo econômico com várias empresas, com várias viagens internacionais. E é muito bom estar aqui com eles hoje. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Tudo bem? Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer o convite aí, né? Que é uma honra para a gente estar aqui, sendo entrevistado aqui por você. Não, uma honra é minha ter vocês dois aqui. E o Luiz reside no Rio de Janeiro, mas tem vários investimentos aqui no estado do Paraná. Rafael, vizinho de Londrina, mora em Ibiporã. E cada vez... O Luiz a gente conversa mais por telefone, videoconferência, embora a gente já tenha viajado juntos. Também, né? O Rafa a gente se vê pelo menos 2 vezes por semana presencial, seja aqui em Londrina ou lá em Ibiporã. Mas falando de Ibiporã, eu que descubro sempre uma coisa nova a seu respeito, Rafael. Como é que foi sua infância lá em Ibiporã? Quem é o Rafael? Rafael começou muito cedo, né? No trabalho, né? Comecei com 12 anos, né? Vendendo raspinha, aquela premiação que você raspava e ganhava a premiação, né? Aí pegava a bicicletinha, estudava de manhã, chegava em casa, almoçava e pegava a bicicletinha na lotérica, pegava a raspadinha e rodava a cidade lá nos bares lá vendendo as raspinhas, né? Aham. Tanto que meu apelido na época era Raspinha. E tinha meta? Tinha meta, tinha Qual era a meta. sua meta naquela Meta, época? tinha que vender 100 raspinhas, né? Nossa! E naquela época você tinha uma meta de ter várias grandes empresas? Não, nem passava pela cabeça. Não passava. Que Jamais, jamais, legal, jamais. cara, legal. Aí as coisas foram acontecendo. Meu pai trabalhava numa grande empresa aqui, numa construtora aqui em Sim, Londrina, né? Prestava serviço. Aham. E com 15 anos, 14, 15 anos, ele arrumou um emprego para mim ali na construtora de office boy, né? E essa empresa, ela tinha tudo, né, cara? Tudo que a gente almeja, né? Eu quero ser advogado, eu quero trabalhar no marketing, eu quero trabalhar no financeiro. Então, a empresa, ela me oferecia isso, né? E para mim tava ótimo, né? Pô, vou ser engenheiro, né? E tal. Só que a vida vai nos levando para outros caminhos, Aham. né? Aí meu pai, que prestava serviço para a Aham. empresa, Rafael, preciso de você. Pô, pai, mais um quero não. Ele trabalhava, prestava um serviço de caminhão, né, para essa empresa. Não, mas eu preciso de você. Pô, pai, não, mas eu quero ficar aqui, né? Quero Porque ser engenheiro, quero eu, crescer. né? E infelizmente saí. E eu fiquei muito frustrado na época, né? Porque aquela empresa, meu, via o meu futuro ali. Aí fui trabalhar com meu Essa pai. empresa era uma construtora que na época ficava na Souza Naves, né? Não, Não, não era na Souza Naves ainda? Já não. era na Tiradentes? Já era na Ah, a Souza Tiradentes. Naves era bem antes, Era né? bem antes, já É, era porque na a gente Tiradentes. pode até citar o nome, né? Porque você Tem tinha que uma saber. carreira. Não, Sim, não, mas é uma história bonita. Eu não sim. sabia da raspadinha. Da Raspinha. Raspinha, olha, eu falo Raspinha. errado. Da Raspinha. 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 Mas que você trabalhou na Plaenge, eu Trabalhei na sabia, Plaenge. né? E foi uma história bem legal, porque você ainda tem um carinho pela empresa, Sim, muito, né? E muito, assim, muito. você tinha a possibilidade de crescer profissionalmente lá, Sim, né? sim. O pessoal tinha confiança no seu trabalho, mas em certo momento, Certo momento aí, meu pai tinha que pedir 2 vezes a conta, porque o pessoal gostava de mim lá, né? Sempre fui um cara trabalhador, sério, assim, né? E, Rafael, vem. Aí, infelizmente, fui trabalhar com ele. Não deu certo, trabalhei com ele 11 é, meses. 11 meses, não deu certo. E aí saí de trabalhar com ele. Voltei para Ibiporã e eu fiquei meio perdido, porque eu já estava com 18, né? 18 para 19 anos, não tinha feito uma faculdade, não estava estudando, porque o trabalho com meu pai me exigia muito, né? E foi quando eu entrei numa empresa, né, de áudio, de instrumento musical. Mas antes dessa empresa, eu trabalhei
numa empresa de selecionar pintinho, seccionar pintinho. Lá em Biporã. Lá em Biporã. Aham, logo na entrada, do lado esquerdo da cidade. Aham. Classificar ovo Aham. ali e tal. Sabe que na década de 90, eu fiz um trabalho na escola do ensino médio de biologia e nós fomos nessa empresa, eles nos doaram alguns, olha só, 1995, eles nos doaram alguns ovos, Luiz, já embrionados, que fala? Já tinha o pintinho dentro daquele ovo. Sim. Né? Então, fecundado. Aí no nosso trabalho de biologia, em sala na feira de ciências do IEL, aqui em Londrina, nós quebrávamos o ovo e tinha o pintinho vivo, né? Nós perdemos nota porque um amigo meu que hoje mora em Balneário Camboriú, Marlon Espíndola, fez a apresentação, em vez de chamar o pintinho pelo, sei lá, pelo nome técnico, ele chama essa petequinha aqui que tá batendo o coração. Aí a gente perdeu nota por causa disso. Mas foi nessa empresa que você trabalhava. Sim, na Que legal. lá em Biporã. Aham, incubadora. Aí trabalhei pouco tempo também, porque era muito difícil. Tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Foi me desgastando muito, né? Aí eu pensava, pô, tava numa empresa grande, hoje eu tô aqui e tal. Peguei e saí. Aí foi onde eu entrei, né? Onde começou toda a minha história, né? Junto com o Luiz ali. Eu trabalhei entrei numa empresa como metalúrgico, né? Nessa empresa, é uma empresa de Biporã, de instrumento musical, mas na área de áudio, né? Trabalhei no começo, acho que 3 anos nessa empresa, acho que o meu patrão, né? Ele viu um potencial e, Rafael, ó, tem uma vaga para você sair para vendedor. E eu, tipo, pra onde? Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Que medo! Eu nunca tinha saído de Biporã, mais longe que eu vim era aqui em Londrina. Como é que eu vou? Mas eu encarei. Falei, não, eu vou encarar esse desafio aí, né? E fui pro Rio de Janeiro para representar essa empresa. Aí eu fazia 3 estados. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. O pessoal falava que você é louco, você sai lá do Paraná. Eu andava 1.000 quilômetros. De carro. Lembrando, não era avião. De Celta. Celtinha preto. Pô, Celta não é carro, pô. Só uma observação. Quando nós falamos Rio de Janeiro, eu falei assim, que medo. Medo na época. Hoje em dia, ninguém aqui nessa mesa ou nesse estúdio tem medo de ir pro Rio de Janeiro. A gente ama o Rio de Janeiro, a gente adora o Rio de Janeiro, mas pra época, lá década de 2000, sei lá, 2002, aqui, e de veículo Celta, devia dar medo. Não, muito medo. Aí foi onde eu fui, conheci o Luiz, né? Que o Luiz vai contar a história dele, né? Tinha loja de instrumento musical. Sim. E fui rodando Espírito Santo, Bahia, né? E a vida foi me ensinando, né? Eu falo que a estrada é uma faculdade. Você aprende muita coisa na estrada. Nossa. E a cultura, né? Até na hora de negociar ali, eu tinha que aprender como o carioca, né? Ditava o ritmo de venda deles ali, no Espírito Santo. Bahia já é outra pegada. O pessoal já é mais assim, eles não confiavam muito também, né? E aprendi que o pessoal, do ano de 13 anos que eu fiquei, né? Como representante comercial, né? na empresa, eu vi que não é sobre... Pessoas não compram empresa. Eles compram relacionamento. Isso. Eles compram confiança. Isso. E até hoje, pessoal da Bahia, depois de anos, eu tenho um representante, eu tenho um coordenador de vendas. O pessoal liga para a empresa, eu quero comprar, né, seu produto. Mas, eu vou te oferecer. Não, eu só compro na mão de Rafael. Aí, às vezes, eu tenho que atender. Aquilo que a gente sempre chama, nós falamos muito dos nossos produtos e das nossas marcas de proposta de valor, né? O Rafael tinha o valor dele. Sim. E se você me permite, eu vou fazer uma observação. Né? Sim, claro. Desde quando você me contou, acho que ano passado, sobre essa história de quando você trabalhou na Plaenge e foi trabalhar com seu pai e não deu certo com seu pai, né? E tipo assim, dá um certo arrependimento, né, de ter saído da Plaenge para ir trabalhar com seu pai. Sim. Mas graças a Deus você saiu, porque não, se tivesse dado certo com seu pai ou se você tivesse continuado na Plaenge, tenho certeza que estaria bem lá na Plaenge. Talvez fosse um dos diretores hoje. Mas
Você está super bem hoje. Você tem um Sim, grupo graças a econômico, um grupo empresarial. Então, isso é muito legal. Então, que bom que você pediu Que bom. demissão. Que bom que bom. não deu certo com seu pai. Porque às vezes a gente pensa assim, mas e se eu voltasse? Se a gente voltar no tempo, a gente deixa de que exista, faça com que alguma... Se a gente pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, quantas outras coisas deixariam de existir? Então, Não é verdade? Luiz, e quem é o Luiz do Rio de Janeiro? Bom, Luiz do Rio de Janeiro, na verdade, eu Não é nasci só em do Rio São de Paulo, Janeiro. né? É, Eu nasci em São Paulo, mas eu tenho esse sotaque forte do Rio de Janeiro, que eu fui fortíssimo. bem pequeno para lá, né? Minha família é de imigrantes chineses, né? Então eles saíram da China muito cedo e meu avô foi primeiro para São Paulo e abriu pastelaria lá, né? Igual como um bom chinês ali, né? Mas na China não tem pastel. Pois é, né? Olha, é uma contradição. Eu procurei pastel na né? China e não achei. Mas aqui no Brasil fez-se essa cultura aqui, né? É. E já no finalzinho da década de 80, onde meu avô tinha uma pastelaria numa rodoviária antiga lá de São Paulo, fechou e o movimento despencou. Com isso, a gente se mudou de São Paulo e a gente ficou na dúvida se nós iríamos para o Rio de Janeiro ou para Curitiba. E a gente acabou decidindo indo para o Rio de Janeiro, que meu avô já tinha um sócio lá também de pastelaria, e eu nasci e fui com 2 meses para o Rio de Janeiro. E lá realmente me estabeleci, né? Graças a Deus, os meus pais saíram da China por conta do regime lá, mas o meu avô já preparou todo o terreno para a gente, tá? A gente já chegou com comércio e tudinho, né? E lá a gente continuou. Quando você as fala regime, pastelarias. você fala década de 70, década de 60? Nessa época. Porque era meu outra avô realidade era em relação outra ao tempo de realidade, hoje, né? Era um É. regime comunista, É. era bem forte lá, então a gente era uma pobreza muito grande lá, né? E quando meu avô saiu, ele realmente foi procurar algo melhor, conseguiu estabelecer aqui, ele com toda aquela coragem que ele teve, porque imagine naquela época, você abandonar tua família, abandonar teus amigos, ir para um outro país, do outro lado do mundo. Na época não existia internet, não existia um chat GPT para te ajudar em nada, Não. conversão de moeda, idioma, então eram milhões e milhões de barreiras, né? Então ele, literalmente, hoje tudo que eu tenho, onde eu estou, graças a ele que preparou esse terreno para gente, né? Então, quando eu nasci, graças a Deus, eu já tinha esse espírito de empreendedorismo já dentro da gente, a coragem dentro da gente, mas já com uma largada bem lá na frente, né? Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente já tinha as pastelarias, já tudo mais organizado, né? E na década de 90, lá para o 96, a família da minha mãe, o meu avô, que estava no Brasil, era a família do meu pai, né? E a família da minha mãe, os pais dela foram para os Estados Unidos. E lá eles conseguiram os documentos, tudinho, e eles deram entrada ali para minha mãe também adquirir o green card, e na época, como eu era menor de idade, eu consegui também. Então, em 96, eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu fiz high school lá, na época eu tinha 13 anos. E eu fui morar com minha tia, que eu não a conhecia. Era irmã da minha mãe, só que eu nunca tinha visto na minha vida. E a minha mãe querendo organizar as lojas delas antes de ir para os Estados Unidos e me mandou ir na frente. E na época eu não falava nada de inglês, né? Literalmente ela me pegou aqui do Brasil e falava, vai estudar nos Estados Unidos. E tive que dar meu jeito para aprender inglês com 13 anos. E eu acabei não concluindo o high school lá, porque ela me enrolando ali, né, para ir para os Estados Unidos, acabou que não foi. 3 anos depois eu voltei para o Brasil e já voltei, já entrando na faculdade, fiz direito, né, formei em direito, não exerço a profissão, mas eu consegui lá, né, fazer a prova, tudinho, peguei minha carteirinha da OAB, mas fiquei só pagando anuidade, né, nunca vi um retorno naquilo ali, né. E quando eu voltei, eu fiquei um tempo tomando conta lá da pastelaria, ajudando minha mãe. O meu irmão, ele já tinha mudado de atividade, né? A pastelaria, naquela época, tinha uma rentabilidade muito boa, era algo fácil de administrar, só que era muito trabalhoso, né? Na nossa geração, que a gente já tem mais estudo, tem mais o idioma muito mais avançado, então a gente preferiu realmente ir migrando de atividade. E nisso meu irmão já entrou na área de instrumentos musicais, equipamento de som. Ele tinha uma loja em Nova Iguaçu e a gente tinha uma outra em Queimados. E aí ele chegou e falou, conversou com minha mãe e falou, o Luiz já está com
já está com 18, 19 anos, vamos deixar ele tomar conta de uma loja aqui, já está com a idade boa, né? E eu comecei a tomar conta dessa loja, tudinho, e onde foi que eu conheci o Rafael. Cara, o aqui. DNA de empreendedorismo já estava na veia mesmo, né? Mas só fazer uma observação, né? Você falou que com 13 anos não falava nada de inglês, teve que ir para os Estados Unidos para estudar e aprender o idioma. Agora, observando os seus filhos, né? O Ian e a Isabelle. O Ian, ambos já falam inglês, Sim. e o Ian tem uma fluência no chinês fantástica, né? Tem, exatamente. Ele está numa Olha idade a muito diferença, boa. né? Ele está numa idade muito boa Que já para legal, aprender. que legal. E eu sempre falo que a gente tenta sempre melhorar as próximas gerações, né? Perfeito. Então, o meu avô já melhorou muito a Sim. minha, Sim. e a nossa intenção é melhorar dos Fantástico. nossos filhos. Eu né? gosto disso. E daí, já que você falou da questão da empresa de instrumentos musicais, de 18 anos, foi quando vocês se conheceram. E como foi essa fusão? Sim, aí quando eu fui pro Rio de Janeiro, né, Ah. representar a empresa aqui, Ah. primeiro eu fui para Nova Iguaçu, na loja do irmão dele, né, e depois Mas você não tinha muita vontade de ir para Nova Iguaçu, né? eu não tinha. Eu tinha muito medo do Rio de Janeiro, muito medo, cara, meu. Aí eu não ia para Queimados também, porque eu tinha mais medo ainda, né? É mais para dentro Pois é, já ainda, foi né? pro Rio de Janeiro, chegava no Rio de Janeiro, tinha medo. Mas aí fui pegando confiança e tal. Aí o irmão dele falou, visita meu irmão lá e tal, né? Falei, beleza. Aí um dia eu criei coragem, fui lá visitar. Eu visitei o Luiz, né? E foi aí a gente foi pegando amizade, né? Aham. Aí não só profissionalmente, mas assim, Aí o Luiz virou seu cliente. meu cliente e depois a gente amigo. foi pegando amizade. É. Exatamente. E como surgiu depois a ideia de criar a The Vox? O que acontece é aquele lance do espírito empreendedor, né? Uhum. Eu estava nessa loja de queimar já fazia bastante tempo lá, né? E, assim, para um solteiro, eu tinha uma vida confortável, né? Mas eu não conseguia criar patrimônio nem nada, né? Então, assim, eu tinha o suficiente para os meus gastos, confortável, mas não conseguia comprar uma casa, nada mais. E fica aquela coisa na nossa cabeça. Uhum. E quando eu conheci a minha esposa e tive 2 filhos, né? Então a gente brinca que a água começa a bater na bunda, né? Isso, é. Então ou você morre afogado ou aprende a nadar. É. Então neste momento onde eu tinha uma vida confortável, começou as contas não fecharem, né, são 4 vidas agora. E aí a gente começa a pesquisar, sai daquela zona de conforto tudinho, eu comecei a pesquisar produtos para importar da China. Eu comecei importando, né? Comprando do AliExpress mesmo como pessoa física para eu vender na loja. Então chegava nos Correios, eu colocava na loja para vender, só que é uma loja pequena e não estava absorvendo a quantidade que eu estava comprando. E aí teve um outro representante que ele viu que eu estava fazendo e falou, Luiz, você não quer me revender esses produtos? E eu vou oferecendo para outros lojistas aqui do estado. Eu falei, ok, podemos fazer isso. E aí a coisa começou a crescer um pouquinho. Eu não sei como chegou no ouvido dele aqui, né? E ele teve uma ideia um pouco maior. Falou, Luiz, eu rodo o Brasil inteiro praticamente. Então, se fazer essa parceria comigo, pode ser que eu consiga levar o produto para mais estados, porque por enquanto você só está restrito no Rio de Janeiro. E eu achei a ideia bem bacana, só que eu falei, a gente está na informalidade. Vamos formalizar esse negócio? Aí ele foi lá no Rio de Janeiro, a gente sentou, conversou, e aí decidimos abrir a empresa e tocar o negócio mesmo. Foi onde surgiu a importadora. Uma das características empreendedoras, né? Você, né, Rafa, identificou a oportunidade, Sim. teve iniciativa de chegar e conversar com o Luiz para poder fazer essa ampliação. E muitas vezes a gente fica temeroso, né? Ah, não, mas ele já está fazendo negócio com alguém e tal, já tinha um parceiro lá dentro do Rio de Janeiro. Mas não significa que a parceria com a outra pessoa dentro do Rio de Janeiro vai ser desfeita. Ela vai ser ampliada para outros estados com outra pessoa devido à oportunidade. E aí vocês assinaram a certidão de casamento da The Vox. Sim, Foi exatamente. exatamente Que isso. legal. Foi exatamente isso. E aí, naquele momento, a gente enxergou as funções de cada um. Né? Eu falei, Rafael, eu não sei nada de comercial, eu sou péssimo no comercial. E você já trouxe a tua expertise. E na época, eu também não tinha muita informação de importação, mas era o que eu pesquisava na internet,
era um cursinho ali, escutando outra ali, e a gente teve coragem de começar, né? E aí ficou definida ali naquele momento, você vende e eu importo da E China. daí você começou a vender nos outros estados e com o tempo as operações do Rio de Janeiro foram transferidas aqui para Ibiporã. É isso? Isso. Porque daí hoje o espaço ali que é gigantesco com os produtos, antigamente quando começou era na sua lojinha. Quando era informal, era lá na minha lojinha. Mas quando a gente decidiu formalizar o negócio, abrir empresa, a gente já abriu diretamente aqui em Ibiporã. Na época, a gente ficou na dúvida entre Rio de Janeiro ou Londrina, Ibiporã, no caso. A gente optou por aqui porque os custos eram muito mais baixos do que lá, né? Então, assim, a gente precisava ter alguém fisicamente ali para tomar conta do negócio. Sim. E a gente acabou optando aqui por conta dos custos. E o aluguel era muito mais barato, a gente alugou uma salinha bem pequenininha na época, né? Tinha quantos metros ali? 50 metros. E durou quantos meses? Não, a gente ficou Bastante tempo. E depois vocês Bastante foram tempo. para uma que durou poucos meses. A gente pegou essa salinha de 50 metros, ficou pequeno, pegamos a sala do vizinho, né? Já foi para 100, aí ficamos acho que uns 5 anos. Mas a gente ficou bastante tempo. Mas depois vocês foram para uma de 300, 400, ficou pouco tempo, Nós não era? tivemos uma de 150, Aham. né? Aí teve um... Era de 500 já era. Era de... depois de 150 foi para 450, 500. E agora gigantesco e tá apertado, né? Deixa pra lá. Vamos falar quantos milhares de metros aí? Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas assim, hoje a Devox é muito mais do que só uma importadora. Sim. O que é a Devox para vocês? Olha, a Devox passou a ser um ecossistema, eu costumo dizer, né? Eu faço muitos cursos, então eu gosto de me inspirar em vários outros empreendedores. E quando eu entendi, eu conheci o que era um ecossistema, eu falei, opa, eu quero ser um pouco mais do que isso, né? E aí eu vi que só a importação não era o suficiente. Então eu comecei a entender quais eram as necessidades dos nossos clientes e a gente tentar oferecer essas soluções para eles, né? Porque o difícil é adquirir o cliente. Hoje a gente consegue entregar várias soluções para ele. Então, aproveitando essa carteira de clientes, falei, não vou só vender um tipo de produto, se eu posso vender outras soluções para ele. E você fideliza esse cliente com várias outras oportunidades que vocês identificaram para justamente melhorar não só o seu relacionamento com ele, mas também facilitar a vida do cliente. Por que ele vai comprar só um produto com você se ele pode comprar mais produtos? E produtos esses que têm sinergia. Né? Isso que é o mais interessante, não é qualquer produto, tem sinergia. Mas analisando todos esses anos de Devox, quais foram os principais desafios no início que vocês contaram? Eu acho que no início, né, de tudo, eu acho que foi, para mim, né, foi o capital. Capital foi muito difícil, né? Porque trabalhava como representante, então, tipo assim, não era tão legal assim, né? E aí quando surgiu a ideia, eu tinha um terreno que nesse período de representação eu fui adquirir esse terreno e fui pagando a prestação. Aí chegou o período lá que eu já tinha quitado. A minha intenção era construir nesse terreno, morar nesse terreno. O sonho da casa própria. O sonho da casa própria e tal. Aí quando veio a ideia, né, de montar a Devox, a importação, o Luiz, Rafael, e aí? Eu falei, eu tenho um terreno lá. Tem um terreno lá, eu posso vender e vamos para cima. E foi isso que eu fiz, né? Tinha um terreno. Eu falei, Luiz, o que eu consegui é isso aqui, né? Aí o Luiz tem história dele também, né, Luiz? A minha história é igual a dele, era o capital, né? Para iniciar o projeto ali. Inclusive, eu gosto de contar essa história que era o seguinte, a gente juntou nosso dinheiro e a gente viu quanto nós tínhamos. Então, assim, a gente não tinha fornecedor chinês ainda, a gente não tinha ido para a China ainda. A gente literalmente achou esse fornecedor pela internet. Então, a gente, depois com o orçamento na mão, a gente calculou, ou a gente pega esse dinheiro, compra passagem, vai para a China, ou a gente vai no all-in, vai tudo ou nada e deposita esse dinheiro num fornecedor que a gente nunca viu na vida. Caraca. E manda esse dinheiro para a China e vamos esperar para ver se chega ou não esse produto.
Tenta a sorte. Alguns meses sem dormir. Então, assim, era um ou outro. Se a gente decide verificar o fornecedor, se ele existe ou não, Aham, não tem como ia ser um comprar. passeio, ia ser uma viagem, um turismo, Aham. voltou, opa, que legal, agora vamos esperar mais alguns anos pra Aham. gente juntar um dinheiro. Ou a gente arrisca. E vocês arriscaram. E a gente arriscou, o Rafael falou, ó, vamos então, vamos que vamos. E assim, para mim foi uma responsabilidade muito grande, porque assim, quem estava procurando fornecedor Era você. eu. E queira ou não, na época para mim estava apertado, mas eu ainda tinha algumas lojas ali. Falei, se eu perder isso aqui, ninguém gosta de perder. Aham. Vai me fazer falta, só que meu negócio continua rodando. Falei, e o Rafael, gente? Rafael, na época, tinha acabado de sair de uma sociedade também. E era tudo, literalmente tudo que ele tinha na vida. Eu falei assim, Era rapaz, dar certo ou dar certo. era Não uma tinha outra opção. responsabilidade muito, muito grande para mim. Eu pensando em mim, eu dou meu jeito e eu sigo minha vida. É ruim, vai ser difícil. Talvez eu começaria lá do zero, eu acho que o Rafael ia começar do menos 5. E graças a Deus, assim, Amém. depois de 90 dias, chegou o material e deu tudo O certo. que era o material? Esse era o maior desafio. Era um microfone, um afinador e um capotraste. Tá, aí deu certo, toda a negociação do Luiz, ok, chegou, graças a Chegou, Deus, graças a mas daí entrou a sua parte, que era sair pro comércio Pro para comércio. vender. E eu tinha que vender. E foi acabando muito rápido, graças a Deus, como eu tinha a confiança dos clientes, eles compraram a minha ideia, né? A nossa ideia. Então deu o quê? 40 dias praticamente. Acabou. Mas e agora? Eu vendia a prestação, parcelado. E a China é à vista. É a vista. Aí Antecipado, Não, antecipado. exatamente. É antecipado, 90 dias de antecedência. Então a engrenagem não fechava. 90 dias, certo? No caso, Isso ele no naquela época. melhor cenário, É. no melhor cenário, tá? E aí veio o segundo desafio, Que era o fluxo de caixa. fluxo de caixa, tentar vender à vista para meus clientes, né? Aí eu tinha que apertar minha Aham. margem ali para o pessoal pagar à vista e tal. Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente ficou, acho que uns 2 meses sem material, né, Luiz? Por conta de capital. Aí a gente já tinha uma funcionária, porque a gente tinha que ter uma pessoa ali para Aham. cuidar de toda a operação ali financeira e tal. E eu tinha que estar para rua. Eu não, se eu ficasse dentro do escritório era prejuízo, eu tinha que rodar, né? Nós sabemos de toda a importância de uma estrutura organizacional. E a empresa de vocês é muito bem dividida, né? A questão das atividades de cada colaborador. Ambos são sócios, são proprietários. Eu sei que vocês conversam todos os dias, mas como que funciona a divisão de responsabilidade de vocês perante as empresas do grupo e demais colaboradores? Eu acho que, assim, como eu estou no operacional, ali nas vendas, e como a gente sempre conversa, quando eu estou ali, eu estou vendo algumas situações, mas eu sempre, Luiz, cara, vem aqui, dá uma mão para mim, porque a visão de quem está de fora ali pode nos ajudar, me ajudar Sim. a lidar com os colaboradores, com tudo, né? Então eu sempre peço para ele, Luiz, cara, ó, me ajuda aqui, você que tá de fora, dá a sua opinião, o que você tá vendo, o que a gente pode estar fazendo para melhorar mais ainda, né? Então eu sempre peço a opinião dele para estar me ajudando. Eu não posso fazer isso lá na hora da compra, né? Porque eu tenho, mas ele sempre peço a ajuda dele para porque quem tá de fora vê melhor, né? Só para o pessoal contextualizar melhor, né? Porque eu moro no Rio de Janeiro, então eu não fico na Em operação. loco aqui, ali. mas você está sempre aqui na região. Sempre, Agora né? eu tenho vindo com mais É. frequência, né? Mas É. eu não tô aqui fisicamente. Isso. Então, assim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? E o lado bom é exatamente esse que o Rafael acabou de falar. Eu tenho um olhar diferenciado do dele. O ângulo dele é um, eu tenho outro ângulo. E eu acho que o principal de tudo, na nossa parceria aqui, principalmente, ponto um é que eu considero ele meu amigo. É até estranho quando eu falo que ele é meu sócio aqui, né? Aham. Sempre eu apresento ele como meu amigo. Então, essa é a parte principal. Mas a questão do respeito, né? A gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Essa questão, principalmente, zero de vaidade. Eu e Rafael. O Rafael é um cara que espetacular. Eu conheço ele já há 20 e poucos anos, quase 30. Um garoto humilde demais.
E quando a gente tem essa sinergia, né, que um não quer ser melhor que o outro, a gente entendeu que a soma de nós dois, um completa o outro, quando a gente entendeu isso, é por isso que a gente está conseguindo esses resultados. Mas eu onde nós sei também, estamos, se né? numa emergência ele precisar tomar uma decisão que ele não consegue falar com você, eu sei que ele tem toda a autonomia de tomar a decisão e eu sei que você vai concordar com ele, porque ele já sabe o que você vai dizer. Eu já, Tem o nesse mesmo- ano que a gente conversa direto, eu já sei que existe toda uma integração, até mesmo aí, acho que de mentes, para as tomadas de decisão. E você falou uma coisa bem legal, né? Amizade versus sociedade. Tem uma fraseologia que eu uso nas minhas aulas e palestras que eu preciso mudar, né? Que eu falo que sociedade é pior que casamento. Casamento não é ruim. Não é ruim. Então a sociedade não tem que ser ruim também. Então, assim, se a sociedade é pior que casamento, é errado. Eu não consegui encontrar nenhuma frase ainda que possa substituir isso. E algo que eu queria perguntar para vocês é justamente isso. O segredo de sucesso de uma sociedade é a amizade ou o profissionalismo? Uau, essa é uma pergunta. É, porque ele falou bastante de profissionalismo. Não, eu falo com o Luiz e tal, papapá. Mas existe um conhecimento, uma integração, uma fusão de conhecimento entre os dois, que é a amizade, onde se um ou outro tomar uma decisão sem falar com o outro, tá tudo bem. Certo. Tá tudo bem, né? Às vezes tem coisas que são rápidas, não dá tempo de falar. E você ali, não é verdade? Às vezes é uma tomada de decisão naquele momento. Não tem como esperar 1 minuto ou 5 minutos, né? E um tá a favor do outro. Verdade. Eu acredito que, ponto 1, a gente se conhece há muito tempo. Então, são quase 30 anos de caminhada ali entre a amizade e o negócio junto. Então, a gente conversa muito, a gente tem pensamentos muito próximos. Claro que nem sempre vão ser idênticos. Mas eu tenho certeza que toda decisão que o Rafael vai tomar, mesmo sem o meu consentimento, é em prol do melhor da empresa. Claro, Ninguém vai tomar uma decisão querendo prejudicar a empresa. claro. Então, isso é o ponto 1. E o ponto 2, a gente está sempre em evolução, em aprendizado. Então, pode ser que uma decisão que eu venha tomar neste momento não seja o melhor, mas foi tomado. Então, depois a gente pode estar corrigindo. Acho que nenhuma decisão, mesmo o pior cenário que seja, acho que a gente pode destruir uma empresa. Não é uma decisão tão grande que você, uma decisãozinha, ela vai acabar com a empresa. Sim. Então, partindo desse princípio, a gente pode ir ajustando, já que eu posso tomar uma decisão errada ou ele. A gente vai ajustando. E o ponto é esse. A gente sabe que é sempre em prol da empresa. Nunca vai ser por vaidade. Às vezes tem gente que vai tomar uma decisão por vaidade. Olha, eu quero provar para ele que eu sou melhor. Isso não tem entre a gente. E quando não é muito legal, a gente conversa, tenta ajustar. Numa próxima decisão parecida, a gente vai ter informações suficientes de como o outro pensa e vai indo. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí. Alguns anos atrás, vocês tinham um caixa que tiveram que decidir ir para a China ou comprar de alguém que nunca viu na vida, não tinha acho, nem videoconferência, né? Era, sei lá, e-mail, mensagem e tal. E vocês tiveram que comprar e deu certo. Hoje em dia, graças a Deus, a possibilidade de ir para a China é tranquila. E vocês já foram várias vezes para aquele país. Qual foi o maior choque cultural, Rafael? A comida. Sério? Comida. Recentemente eu fui para a China e encontrei o Luiz. Rafael falava assim para mim: você vai emagrecer, porque você não vai conseguir comer. E tá. Eu comi pouco, Luiz. Rapaz, eu acho que você incorporou o chinês ali, né? Eu comi pra caramba. Eu emagreci 1 quilo, tá? Você acertou. Mas por quê? Porque eu não treinei, porque eu não dormi direito, etc. E não comi adequadamente as porções da forma como eu sigo a minha nutrição. Mas eu comi pra caramba. Eu não tive, graças a Deus, nem um pouco da sua dificuldade. Mas o Luiz sabe tudo que o pessoal lá comia e eu não tenho frescura. Aham, sim. Opa, não. Mas é o paladar. Eu ia cair pra dentro. Né? Tem algumas coisas lá que pô, não vai rolar, não. Né? Mas a maioria da comida lá eu comia e caía pra dentro. Mas você falou que a comida foi o maior choque cultural, mas aí, assim, é o tempero, era o... que é diferente, né? É diferente, o tempero, né? Tem alguns
uns animais ali, uns bichos que eu tive Que você comeu sem comer. saber o que estava comendo, né? Exatamente, cara. A gente não precisa dizer exatamente. que era pet. Não, não vou falar que é pet, cara. E nós fomos pra lá e, pô, eu tinha, hoje não, né? Mas eu tinha cachorro em casa, tal. Aí, cara, vamos pra China, primeira vez, tal. Eu falei, pô, Luiz, é o seguinte, cara, não vou comer cachorro, cara. Não, você vai, não, não vou. E eu fiquei esperto, né, cara? Pô, se eu ver um pau de Lembrando que cachorro não é lá. em qualquer lugar que Não, tem algumas espécies para nos alimentar lá, né? exatamente. Mas o Luiz conhece É, tudo. conhece tudo. Aí o Luiz, né? Ele fala o cantonês, né, Luiz? Falou Ele fala o cantonês, cantonês. E na região que era o nosso fornecedor, falava-se no cantonês, né? falava exatamente. E os dois começaram a se comunicar. E o Mister Lu, né, que é o nosso fornecedor, ele ficava olhando para mim e pro Luiz. Ô, pô, Luiz, o que tá acontecendo? Você tá falando aí? Tá me sacaneando? Não, pô, tá. Cara, e nesse dia, cara, eu tava com muita fome. Aí saímos pra jantar e passa em frente de restaurante e tal, porque a China também tem Nossa, é o que só mais tem restaurante, mais restaurante. tem É o restaurante. que mais tem. Pô, Luiz, eu tô com fome, cara. Aí o Luiz, não, ele tá arrumando um lugar maneiro aí pra gente comer. E chegamos lá, um lugar, né? Aí eu olhei assim, um restaurante simples e tal. E as comidas boas, né, Luiz? É onde é o lugar mais simples ali que faz a comida boa. É aqui mesmo. E ele pediu o cachorro e eu, com fome, entrei. Mas Aí eu tem que saber o que era. sem saber o que era. Aí os dois começaram a conversar, tal. Acho que perguntou, né, como é que ele falava pra mim, né, Luiz? Aí Luiz falou, ó, aponta e late que ele já vai se ligar. É porque o fornecedor, o dono lá, ele não fala inglês, né? E aí ele queria, depois que ele já experimentou, ele fala, como é que eu falo para ele? Eu não sei falar inglês. Né? Chinês, ele não Existe vai uma linguagem entender. universal. Exatamente. Falei, Au, au. aponta e Uau, late. uau, uau. E daí? Aquele uau, uau. Olhei pra ele assim, esse aqui morrendo da risada. Falei, não acredito, cara. Eu falei que você ia comer, eu falei que você ia comer. E ele comeu o fígado. Fígado, Comeu o comi fígado do pé, Brasil. tudo. Falei, rapaz, Aí ele perguntou, tava bom? Tava, tudo que tava ótimo. Aí depois você voltou outras vezes e foi lá comer sabendo o que era. Voltei, comi, tá tudo certo. Ai, que legal. Mas, Luiz, agora voltando para os nossos produtos. Luiz e Rafa. Mas, Luiz, o que mais impressiona quando a gente visita uma fábrica na China em relação ao nosso país aqui, por exemplo? bom, eu já visitei algumas outras fábricas anteriormente, né? Do nosso segmento de áudio e tudo mais. Assim, digamos que nenhuma delas. Não é que não me surpreendeu, mas era algo próximo que eu já tinha visitado algumas fábricas aqui no Brasil. E este ano, com essa viagem que eu fiz aí junto com você, né? Eu visitei um outro fornecedor que eu fiquei impressionado com a tecnologia que eles têm dentro da fábrica deles, né? Eu, na minha limitação, né, de conhecimento, eu achava que aquele tipo de tecnologia estaria somente em empresas de multinacionais, uma montadora de automóvel, por exemplo, Empresas maiores do que o maiores. fornecedor. Não que eles sejam pequenos, mas eles não são multinacionais, é uma empresa familiar com 300 funcionários. Então, assim, Uma empresa local. mas é uma empresa grande com 300 Sim, funcionários. claro. Mas a quantidade de equipamento, de tecnologia que eles têm lá dentro, isso me surpreendeu. Mas, assim, as empilhadeiras todas autônomas, você não tem mais ninguém operando a empilhadeira, tudo controlado por IA. Aqueles braços de solda que a gente vê em indústria automobilística, eles tinham esses equipamentos lá. Então, era assim, muita maquinária e toda automatizada. Aquilo ali me surpreendeu, que eu nunca tinha visto uma fábrica daquela ali. E aí eu fui com minha esposa, né? E ela falou, nossa, isso aqui é o futuro. Eu falei, não, isso aqui não é o futuro. Você me falou isso. Este aqui é o presente. Nós Infelizmente, estamos no nós que estamos no passado. Você falou essa frase lá e eu tenho usado essa frase no meu dia a dia. Eu peguei um táxi, um Uber recentemente aqui em Londrina e o carro tava cheio de capa nos bancos, né? E lá na China a gente anda muito de Tesla e um dia eu quis pedir um táxi, né? No Didi, né? Que daí era até mais barato. Falei, vou ver como é. E veio um carro bom, mas com as capas, né? Aí eu comentei com o motorista, né? Que
que as capas, ele era igual do táxi, e ele era japonês, né? O meu motorista aqui. Aí ele comentou isso, que lá é o futuro. Eu falei, não, eu aprendi que lá é o presente, nós é que vivemos no passado. E assim, uma coisa que um choque para mim lá foi a questão do atendimento. Nessa época que vocês foram pela primeira vez para a China, eu fui estudar na África do Sul. Eu lembro que eu fui pela ISAE, FGV, era professor na época deles, mas também não tinha dinheiro para ir, não. Tive que parcelar em 18 vezes a viagem e tal. Tinha safari. E eu falei que eu não queria fazer o safari porque era muito caro. Mas você tinha que fazer o safari para entender a sustentabilidade relacionada aos animais, as vinícolas que eu comentei com você e tal. E quando eu estava na África, meu pai me ligou e falou assim: como é que você está sendo atendido aí? Né? Como é que está sendo o atendimento? Eu falei: estou sendo atendido como um rei. Muito bem atendido na África. Caraca, as pessoas não atendiam muito bem. Se meu pai tivesse vivo e me perguntasse hoje: Rodrigo, como é que você foi atendido na China? Eu iria dizer: não sei. Não sei, porque um rei você trata de forma com excelência. Agora, o atendimento da China foi extremamente superior ao da África do Sul, então eu não sei como eu fui tratado. Foi surreal. Desde a chegada no aeroporto, ao hotel, ao shopping, à feira que a gente estava junto, tudo é absurdo. E você falou algo interessante que eu te questionei, década de 60 e 70, quando a sua família veio para cá devido ao regime comunista. Eu, quando fui visitar as Mil Árvores lá, que é um shopping e tal, extremamente lindo, nós atravessamos uma ponte para ir do outro lado da margem do rio, porque eu estava brincando que aquilo ali era o Lago Igapó, né, de Xangai. Queria tirar uma foto, mas para ir nessa margem do rio, nós tivemos que atravessar um posto de atendimento. E esse posto de atendimento tinha a bandeira do Partido Comunista, eu postei uma foto, inclusive, recentemente, porque eu não tinha postado que eu fui lá. E aí, aquele posto de atendimento, gente, nós somos extremamente bem recebidos. O banheiro que eu usei nesse posto tinha, se eu não me engano, como se fosse esqueci o nome, que as pessoas colocam, acendem, incenso. Tinha incenso no banheiro público, vamos lembrar, público. E a gente foi atendido. Então, esse mesmo, por mais que a gente tenha o Partido Comunista em si, eu acho que lá não tem comunismo mais, não. Pode ter na segurança e outras coisas, mas no atendimento e no consumo é extremamente capitalista. Sim. Extremamente capitalista, os pessoal extremamente vendedores. Detalhe, o vendedor, mesmo você não comprando, ele está feliz. Sim. E todos trabalhando com uma integração absurda. Acho que você comprou também nessa loja, a gente comprou na loja Anta. Que é a terceira maior marca de vestuário esportivo do mundo, perdendo para Nike e para Adidas. Eu vi um tênis lá, Rafa. Não serviu para mim. Era 42,5, eu calço 43. Mas 42,5 serve no Isaac. No dia seguinte eu fui lá para comprar esse tênis do Isaac. E quem eu procurei? O vendedor que tinha me atendido. E esse vendedor, extremamente profissional, feliz em me atender. Só que ele não podia fazer a venda, porque não era a vez dele. Pois ele chamou uma outra vendedora. Ele ficou ao lado o tempo todo me atendendo. O que a outra vendedora fez? Me entregou o tênis, recebeu o meu cartão de crédito, ou foi o aplicativo WeChat, não lembro. Fiz o pagamento e ele me levou até a loja. Mas eu percebi e eu questionei ele. A comissão, a venda ia ser dela. Mas como ele me atendeu a primeira vez, ele ficou do lado. E detalhe, feliz. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não vai acontecer. Porque não você, assim... Nós podemos até ter um bom atendimento em algumas lojas, mas eu não conheço nenhuma, nem alguns outros clientes que eu já dei consultoria, que geram, através das pessoas, um atendimento com essa excelência que eu recebi no comércio chinês. Esse exemplo aí você não tinha comentado comigo, né? Isso aí realmente é fora da curva. Não, eu aproveitei para fazer pesquisa de varejo lá o tempo todo e é totalmente diferente. E aí, será que não tem aquela analogia que eu falei? Não é lá que é muito bem atendido, é aqui que a gente é mal atendido, né? Então lá é o comum, quando a gente fala de lá ser o futuro, né? Não, lá é o presente, que esse é o normal, e nós que estamos atrasados. Infelizmente. E talvez na parte de atendimento, não é que lá eles tratam muito bem as pessoas. É nós aqui não temos essa atenção de tratar bem o cliente, infelizmente. É isso. Porque na África do Sul foi uma outra experiência muito boa. Excelente. Pode ser que a China tenha sido um pouco melhor. Se destacou, foi melhor. Mas desses dois países que você visitou,
os dois foram muito bem tratados, te trataram muito bem, né? E aí fazendo um comparativo com o nosso atendimento aqui, infelizmente deixa muito a desejar, né? Essa é uma realidade que faz parte, espero que a gente possa mudar. É uma questão cultural, Sim, né? sim. No Brasil, infelizmente, a gente tem aquela fraseologia, né, do jeitinho e tal, e muitas vezes você tem uma política, seja comercial ou não, que influencia o nosso colaborador. Mas, quem sabe que com o tempo a gente consegue trazer alguma parte dessa tecnologia, conhecimento ou cultura chinesa para mudar também um pouco da personalidade dos nossos colaboradores, prestadores de serviço e vendedores aqui do nosso país. Existe, aliás, negociar na China é diferente de negociar aqui no Brasil, né? Muito, muito diferente. Qual a principal diferença? Eu acho que a China, ele preza muito na parceria. Eu tenho observado muito isso, né? Eu assisti um documentário fazendo um comparativo da China com os Estados Unidos, onde esse documentário falava que os Estados Unidos, o jogo que eles jogavam era como se fosse um xadrez, onde um ganha e outro perde. E na China tem um dominó chinês que eles chamam de matcha. Acho que é matcha. Eu acredito que é matcha. Um dominó chinês lá, em que na parceria você consegue ganhar o jogo também. Então, é o jogo do ganha-ganha. As duas partes ganham. Então, o erro maior da nossa negociação tradicional, a gente sempre quer levar uma vantagem muito grande em cima dos nossos fornecedores ou vice-versa. E lá na China eu vejo que eles prezam pela parceria, eles prezam pelo ganha-ganha. Ganha-ganha. E eu aprendi muito, principalmente com esse fornecedor que eu visitei agora. Eu sentei à mesa com eles, eu fiquei o dia inteiro na fábrica. Em momento algum eu conversei sobre preço com eles. Eu também deixei muito claro de que aquela margem que eu já estava tendo, para mim, já era bem bacana. Então eu não queria tirar mais 5% da margem dele para colocar no meu bolso. O que eu queria era agilidade na entrega, porque tem um prazo muito grande de entrega. E se eu tenho um prazo muito grande, eu tenho um gap no meu estoque. Então, assim, não negociei preço com eles. E eles perceberam isso e elas falaram: Luiz, você faz parte dos 5%, dos 10% que vem à mesa aqui sentar com a gente. Porque todo mundo, a primeira coisa que eles falam é sobre o preço. Quanto dá para baixar esse preço aqui se eu botar mais volume? E eu queria o quanto mais rápido você me entrega, prazos de pagamento, e foi isso que eu conversei lá com eles. O que você falou é aquilo que eu defendo. E quando você falou a palavra ganha-ganha, eu estava com ela na minha mente. Porque eu defendo isso. A negociação ela tem que ser boa para os dois lados. Porque se um sai com o sentimento de que não ganhou, e é sentimento, você já não vai querer ou não vai ter tanta sintonia para negociar com aquela pessoa outra vez. E a questão do preço ou valor é a última parte. Eu costumo até falar para os vendedores, você pode até fazer uma venda sem falar preço para o cliente. Que é isso que você acabou de dizer. Tem tantas coisas mais importantes que o preço é a última etapa. Perfeito. Recentemente, eu e o Isaac resolvemos voltar a treinar jiu-jitsu. E nós fomos visitar algumas academias na cidade. Teve uma academia que nós ficamos 30 ou 40 minutos com o gestor nos apresentando a academia para depois falar o preço. Teve uma outra que fez a mesma coisa. Teve 3 ou 4 que o cara vinha conhecer a academia. A mensalidade é tanto. Pô, o preço é o menos importante. Exato. É óbvio que nós escolhemos uma dessas academias que tiveram outro foco na conversa, que não foi preço, que foi o seu diferencial. E você me fez lembrar de um dos primeiros cursos de negociação que eu dei há 10 anos atrás no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio, no Novo Hotel, próximo do Santos Dumont, atrás do Santos Dumont. Fiquei lá uma sexta e um sábado, não, sábado e domingo, dando curso o dia inteiro. E eu tinha 20 e poucos alunos do Rio fazendo esse meu curso. E a aula de negociação, eu crio alguns cases. E dentro desse case, o Luiz fica numa sala, o Rafael fica em outra sala, ninguém tem acesso. E senta na mesa para negociar. O Luiz e a equipe do Luiz, que vamos dizer que são os compradores, eles sabem onde ele pode chegar. O Rafael e a equipe do Rafael sabem por quanto eles querem vender, mas ele tem uma política. Se você vendeu por 8, mas você poderia ter vendido por 7, mas ele se sentiu feliz comprando por 8 porque ele também pagaria 9, tá tudo bem. É negociação ganha-ganha, é sentimento.
E eu lembro que lá no Rio, daí no final da terceira negociação, teve um carioca, né? Lógico, né? Rio, carioca, mas se bem que tinha outras pessoas de outros estados fazendo, mas ele pegou e no final da negociação eu pego esses papéis e rasgo. Ninguém tem mais acesso. É sentimento. Fechou, fechou. Não fechou a negociação também não tem problema. O não assinar um contrato não significa algo ruim. Porque eu poderia estar fazendo um péssimo contrato para a empresa. E daí teve um que falou, era como se o Luiz olhasse para o Rafael, o vendedor, e falasse assim, eu paguei 8, mas eu poderia pagar 7. Ou o Rafael falava assim, eu vendi para você por 8, mas eu poderia ter vendido por 7. A negociação acaba. O sentimento de ganho acabou nesse momento. Então, o preço é o menos importante. Isso é muito legal e você gera uma cumplicidade do fornecedor, porque amplia para uma parceria. Quando ele fala esses 5 ou 10% de pessoas que sentam na mesa com esse intuito, isso é muito bom. Porque a melhor coisa que tem é parceria nos negócios. Não, sem contar que, assim, eles vão participar de uma feira agora em agosto em São Paulo. E vocês estarão lá. Exato, eu poderia muito bem, eu falo, né, poderia muito bem sentar na calçada e chorar, porque o meu fornecedor vai participar de uma feira aqui da China, aqui no Brasil, e vender para outros compradores aqui no Brasil, só que ele já tinha fechado essa feira, ele não fechou por um acaso, né? Ele só me comunicou e eu decidi apoiar eles. Falei, eu posso te ajudar em alguma coisa? Claro. Posso te servir alguma coisa ali? E eles pediram a minha ajuda de estar ali junto com eles. Excelente. Assim, cada vez vai fortalecendo mais a minha parceria com eles, né? E a gente falou muito do empreendedorismo no passado, né? Vender terreno, pegar parte dos investimentos, mas vocês continuam empreendendo. Num país onde nós temos problemas desde o ano de 1500. Desde o descobrimento, o Brasil vive em crise. Não me venha falar de crise, né? Crise desde que foi descoberto. Essa é a realidade. E vocês continuam investindo e criando novas empresas, novos negócios, contratando mais pessoas. Na opinião de vocês, empreender hoje é mais fácil ou mais difícil do que algumas décadas atrás? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que é difícil, mas como uma vez você comentou comigo, a gente tem que remar a favor. Então, assim, não é fácil. Mas, como você acabou de falar, né? O Brasil está em crise desde que foi descoberto. Então, se a gente só ficar chorando, lamentando... Sabe por que eu falo isso? No ano de 2015, a Associação Comercial de Londrina me contratou para pedindo uma palestra sobre crise. Né? Eu nem lembro qual foi a crise de 2015, sinceramente. Mas eu passei pela crise de 2008. Na crise de 2008, que o presidente da República de vocês falava marolinha, eu estava demitindo todos os meus funcionários. Eu tinha 28 funcionários e demiti 2 por semana. E eu e Renato perdemos quase tudo que nós tínhamos. Então nós vivenciamos aquela crise com muita força. Mas daí eu fui estudar sobre as crises. Porra, o Brasil 1500. Teve a crise da cana-de-açúcar, crise não sei do que, depois crise do café, crise atrás de crise. E muitas vezes, dentro do empreendedorismo, nesse nosso mercado empresarial, claro, a gente sempre vai reclamar da nossa carga tributária. O imposto é muito alto porque a gente não tem o retorno, né? Que nem hoje, a nossa gravação aqui, dia 20, né? Hoje é dia de pagar imposto. E a Renata falou, tô aqui pagando imposto. É isso mesmo? É isso mesmo. Você tem que pagar. Só que além de pagar o imposto, tem que pagar plano de saúde, você tem que pagar a escola particular do filho, você tem que pagar seguro de vida, você tem que pagar seguro do carro, seguro da casa, você tem que se cuidar de várias coisas, porque infelizmente o nosso país não devolve aquilo que nós merecemos. Nós pagamos um imposto de primeiro mundo, mas a gente não vive no primeiro mundo. Eu adoraria continuar pagando esse imposto e ter a segurança que eu me senti na China. Você sabe, teve um dia lá, 1h da manhã, eu e a Renata saímos para comer, porque a gente tinha ido para uma balada, no restaurante do hotel já tinha fechado. A gente meio que se perdeu no centro de Xangai, chovendo, guarda-chuva, mas extremamente tranquilos, com o celular na mão, tentando fazer com que o Google voltasse a funcionar para a gente achar o caminho do hotel. Aqui a gente tem um certo receio de fazer isso 1h da manhã. Eu amo o Rio de Janeiro, adoro São Paulo, mas eu não vou sair debaixo de chuva 1h da manhã nessa cidade com o meu celular procurando um restaurante para comer.
Não vou fazer. Mas eu não me importaria em fazer isso se o nosso imposto tivesse a devolução. E aí muitos empresários, às vezes, vai culpar, não abro empresa, não invisto, porque o governo isso, porque o governo aquilo. Ok, não vou dizer que está certo ou errado. Mas vocês continuam investindo. Por mais que seja um momento mais complexo, vocês continuam investindo. Graças a Deus não precisa mais vender terreno. Graças a Deus. Não Eles precisa fizeram que mais. começar a comprar. Não tem mais o problema de ter, da questão das lojas. Mas vocês acreditam e estão remando a favor dos negócios, gerando emprego, que é o que nós precisamos. Esse assunto que você tocou sobre pagar imposto é muito bacana. Assim, é mentalidade, como a gente enxerga isso aí. Quando você faz um plano de negócio, você já sabe quanto vai pagar. O problema é que as coisas mudam com o tempo, né? Então, assim, eu gosto de separar. Existe o Luiz empresário e existe o Luiz pessoa física. Isso. Então, o Luiz pessoa física é exatamente isso tudo que você falou. Eu pago um imposto muito alto e eu não tenho nada de retorno. Praticamente nada. Não tenho segurança, não tenho saúde. Então, o Luiz, pessoa física, ele vai ficar muito chateado com isso. Mas o Luiz empresário, ele sabe que se eu ficar triste, eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Então, se eu estou pagando muito imposto, é porque eu estou vendendo. Graças a Deus. Né? E o imposto, como o próprio nome diz, ele é imposto. Eu não tenho opção de pagar ou não. Não tem. Então, eu não vou deixar de crescer um negócio porque é um fator que não depende de mim. Então, todo fator que não depende de mim, eu só sigo. Eu vou entender como funciona ele e vou seguir. Então, igual quando eu falo, como a gente trabalha muito com importação, então muita gente quer esperar o melhor momento com um dólar lá embaixo para importar. Mas a cotação do dólar ela não depende de mim. Então, eu só entendo o mercado e sigo. É nesse sentido. Agora, tudo que está dentro do meu controle, aí eu posso realmente planejar. Perfeito. É nesse sentido. Então, Luiz, empresários, parece ser contraditório, mas eu fico feliz em pagar imposto alto. Amém, eu também. Porque eu tô Eu também. vendendo. A gente se assusta às vezes, mas amém. A não ser que eu esteja calculando imposto errado. ou não esteja repassando. Mas se você tem uma boa contabilidade, tá tudo ok. Eu quero pagar 5 bilhões de imposto. Boa ideia. Eu tô pensando nos 5 milhões. Né? Mas olha só, você falou algo legal, que é o câmbio. O câmbio, ora ele é uma oportunidade, ora ele é uma ameaça para o seu negócio. Mas não tem o que você fazer. Não vou comprar agora. Tá, e você não vai ter o produto para vender? Exatamente sobre isso. Não vai ter o produto para entregar para o cliente? Então tem que... A gente já pegou câmbio de 3 e pouco e quase 7. Então, assim, se eu ficar dependendo do câmbio, meu negócio vai para o espaço. Não dá. É mais ou menos isso aí. Né? E hoje vocês não são só importação. Como que nasceu a ideia da Zelopec? Zelopec saiu com um doido aí que falou... Cara, eu filmei a máquina outro dia, falei pro Rafa, Rafa, posso filmar? Posso postar? Pode. Fiz um videozinho de 6 segundos para postar, ainda não postei, porque é tão bonito ver a indústria funcionando. Mas como que nasceu a ideia? Isso aí realmente eu tenho que admitir que isso é coisa de maluco, né? Porque eu sempre vim do comércio, eu nunca mexi nada com indústria. O Rafael, pelo menos, já trabalhou, né, na indústria, né? Então ele começou lá dentro, eu não tinha noção de nada. Mas em 2022, eu também tenho minha operação de varejo, tudinho, né? E eu comecei a mexer com internet. E aí a gente entrou em marketplace, tudinho, e eu vi realmente um crescimento muito exponencial lá. E com isso, eu vi 2 oportunidades. Que a gente estava... utilizando bastante envelope de segurança, e depois eu analisei que o mercado tem um consumo muito grande, é um produto recorrente, e eu imaginando, eu comecei a pesquisar o valor da máquina lá na China, porque todos os nossos maquinários são importados direto da China, a gente não compra de ninguém aqui. Então, quando eu vi o preço, era 1/3 do valor, metade do valor aqui no Brasil, eu vi que o nosso payback era muito mais rápido. Então, o pior cenário era, se eu não der certo nessa indústria, eu consigo vender a máquina pelo preço que eu comprei, que já seria muito barato, né? Mas eu teria um consumo próprio ali, e claro que o nosso consumo não seria tanto para o que a fábrica gera, e a oportunidade de estar vendendo esse produto também. Então, foi mais ou menos assim que surgiu, e eu comecei a pesquisar, a entender. Inclusive, eu não sabia nem como é que ligava a máquina, né? Eu brinco que ela é 380 volts,
E eu falei com um amigo meu que é engenheiro eletricista, eu falei, cara, eu achei que era só chegar ali e arrancar Colocar o na pino. Não, tomada. ainda quebrar o pino no meio. E ligar ele, não, cara, tem que pedir aumento de carga, isso, aquilo, lá, lá, lá. Falei, agora já era, eu já encomendei a máquina. Ai, meu Deus, coisa de A louco máquina mesmo. já está encomendada, não tem como eu voltar atrás. Mas é um pouco disso. Se a gente pensar nos mínimos detalhes, Você não a faz. gente não sai É, do lugar. bem lembrado. Que daí entra aquilo que a gente sempre fala, né, no empreendedorismo. Racional e emocional. Se você é racional demais, você pensa e não faz. Agora, se você é emocional demais, você faz e corre todos os riscos, né? Porque assim, né? E esses riscos, eles podem ser minimizados com um pouco de razão. Então a gente tem uma linha tênue, razão e emoção. Eu preciso ser racional com doses de emoção, porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido para fazer as coisas acontecerem. Exatamente Não dá isso. para preencher todo o plano de negócio. Não tem como. Não tem Não como. tem como. É o equilíbrio. Eu sempre falo que a vida é um equilíbrio das duas coisas ali. Porque se você toma risco demais, você pode quebrar e acabar o teu negócio. Mas ao mesmo tempo, se você pensar demais, o teu negócio nem começa. E vocês sabem que eu sempre falo do planejamento com flexibilidade. Por mais que você escreva todo o plano de negócio, escreva tudo. Amanhã surgiu uma oportunidade nova, você já tem que mudar. Ah, depois de amanhã surgiu uma ameaça, você vai ter que mudar. Então, o planejamento, ele é importante, mas com flexibilidade para que a gente tenha menores riscos, né? E a gente continua investindo, né? Tem a Zelopec, agora vem para uma nova indústria, né? Tem um outro nome que você usou esses dias aí que eu não quero nem citar e não vou falar, porque para mim é indústria, é fábrica, né? Não fala, né? É muito pequeno. Depois não vou falar. Não vou falar pra câmera. Vou ficar curioso. Não, né? vai ficar, porque o que o Rafael falou, eu quase briguei com ele. Agora vem a indústria de suplemento. Indústria de suplementos. Eu não vejo a hora de consumir. De onde veio essa ideia? É como a gente estava falando da Zelopec, né? O Luiz, cara, ele tem as ideias dele lá. E, Rafael, é o seguinte, a Zelopec foi a máquina, né? Rafael, é o seguinte, comprei uma extrusora aqui e tal. Eu falei, Luiz, o que é extrusora, cara? Eu também nem Não, sabia. só comprei, você se vira aí. Eu falei, não, traz aí, eu vejo o que a gente Eu faz. comprei e se vira. Aí chegou essa máquina tem 6 metros, quase 7 metros de altura, cara. Aí, né, eu falei, deixa comigo, né? Beleza. E agora da fábrica de suplementos, acho que foi... Você pesquisou, né? Foi também naquele momento que a gente entrou em marketplace e tem várias ferramentas para a gente estar analisando o mercado tudinho. E eu olhei o tamanho do mercado que é, né? Assim, é um troço gigantesco. Então, 4 anos atrás, já era um mercado muito grande. Eu acho que a tendência é crescer mais ainda. E a gente vai pesquisando, vai se aprofundando e volta àquele produto que ele é recorrente e por aí vai, né? E principalmente que é um momento realmente de todo mundo, o consumo, né? A performance das pessoas estão mudando bastante para essa parte de saúde, de wellness e tudo mais. Então a gente enxergou esse mercado e a gente vai encarar igual a gente encarou a Zelopec, né? Perfeito, tenho certeza que vai ser um sucesso. E assim, vocês convivem praticamente todos os dias. O Rafa, qual a maior qualidade do Luiz e Luiz, qual a maior qualidade do Rafa? Qualidade do Luiz, cara. O Luiz, ele tem várias qualidades, né, Luiz? Ah, cara, eu não sei, assim, falar, né? Uma palavra? Essa Palavra. cara. Cara, são várias. Quem é o Luiz para você? Cara, além do meu amigo, meu irmão, meu sócio. Perfeito. Foi 3. Sim. A gente fala que né, a gente teve amizade no começo, mas a gente passou tantas coisas junto, cara, que, tipo assim, é um irmão pra mim. Um irmão. Eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Como eu falei bem no início do podcast aqui, chamar o Rafael de sócio, até hoje eu ainda estranho isso, né? Então eu falei, meu amigo, meu companheiro.
Mas uma coisa bem bacana entre a gente, que a gente tem uma sinergia muito boa, o nosso pensamento está muito alinhado. Então, quando eu venho com umas ideias no início parecem muito doidas, ele consegue concretizar isso. Então, isso literalmente é um casamento muito bom. Porque de nada adianta vir o Luiz com ideias na teoria E não ter quem. e não tem quem Aham. encare Aham. ali e ponha em prática, tire aquilo do papel e ponha a mão na massa e faça o bolo acontecer. E essa qualidade do Rafael, assim, para mim é espetacular. Porque talvez o Luiz sozinho não teria coragem de pôr aquilo em prática. Então eu venho com as ideias e ele vai lá e me impulsiona com energia. Luiz, vamos embora, a gente É o que encara e nós vamos que falamos há vamos. algum junto. tempo E tamo atrás. Um junto. já conhece o outro e sabe o que o outro pensa, o que o Sim. outro sabe fazer, etc. Isso é muito bom. Exatamente. Então ele não vem com aquele pensamento pessimista, pô, cara, eu não sei. Muito pelo contrário, ele, vamos embora, vamos, que a gente encara isso aí, vai dar certo o negócio. E tem acontecido. Então, cada vez que os negócios vão dando mais certo, mais coragem a gente vai tendo, maior nossa autoestima e as coisas vão funcionando. Claro, com prudência, né? Não é aquela Sim. coisa que eu brinco de pular do avião sem paraquedas, né? Mas a gente toma risco, mas um risco calculado. Risco calculado. Risco calculado. Risco calculado. Como o Luiz falou, né? A gente, acho que desde sempre, né? Sempre alinhado, sabe? Não tem vaidade, não tem, eu sou melhor, você é pior. Não, eu mando, você não, né? Eu acho que desde o início foi assim. Eu tive outra sociedade e como, né, no começo, a sociedade é complicado, tal, né? E tanto que eu tive uma outra sociedade, não deu certo, porque tinha, Uhum. eu sou melhor, tinha essa vaidade. E eu e o Não se Luiz somava. não se Não se somava. somava. Hoje a gente conhece há 30 anos de amizade, tem 11 anos de sociedade, graças a Deus. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Acho que o bate-papo foi super legal, né? Foi muito bacana. Mas antes de finalizar, ambos têm 2 filhos. E eu tenho feito essa brincadeira nas gravações aqui. Vamos imaginar que daqui 15, 20 anos, quando os filhos de vocês já estiverem até envolvidos nos negócios, é claro, alguns já tá, né? Mas assim, e eles procurarem alguma coisa no YouTube ou no Spotify, nem sei se vai existir YouTube e Spotify daqui 10, 15 anos, e eles encontram esse nosso episódio. Rafa, Luiz, o que vocês gostariam de falar para os filhos de vocês se eles nos encontrarem daqui 10 ou 15 anos, esse episódio, e começarem a escutar vocês? Bom, falaria para ele que tudo que a gente fez, tudo que a gente faz vale a pena. Não é fácil, mas a gente tem que colocar energia, insistir, persistir, que tudo pode dar certo, tudo vai dar certo, né? E eu espero que daqui a 10 anos nosso grupo esteja até muito maior do que agora, Eu né? tenho certeza que estará. Então ele vai olhar isso e falar assim, caramba, pai, tudo que você falou realmente é isso mesmo. E muito conceito, né? Não é nada pontual ali, né? É realmente entender esse conceito aqui e pôr em prática. Isso cabe em tudo. Sábado nós estávamos no evento, né? E em certo momento a Isabelle disse que chorou, né? Aí o Ian deu a entender que ela estava chorando porque ela não ganhou o bingo. Aí eu falei assim para ela: você não precisa chorar, tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui é seu, eu falei pra ela. Sim. Se você não ganhou o prêmio do bingo, que era um prêmio, um produto da The Box, tudo é seu, fala com seu pai. Pega Eu lá. fiz isso. Mas não era por esse o motivo que ela tava Claro, chorando, claro. depois era outra coisa. Ô, Rafa, e você? Cara, eu tive agora os gêmeos, né? Casal. E eu é até complicado falar porque a minha infância não foi muito legal. Parceria com meu pai não deu certo desde lá de Sabemos. trás, né? Então o que eu quero passar para eles é trabalhe, com honestidade. Tento passar a oportunidade que eu não tive, não é de às vezes estudar, mas a vida, Deus me colocou num caminho ali que me levasse
onde eu estou, na posição que eu me encontro hoje, não imaginava, né? E responsabilidade. Responsabilidade. Tem muitas coisas que Não vale chorar, não, hein, cara. é, é uma experiência, né? Hoje eu tô sendo. Brinco que eu sou pai e avô. Vou ser pai e avô. Quando meus filhos tiverem com 18 anos, eu estar Ah, com como se fosse tão 60. velho assim. Não come... O único que tem idade para ser avô aqui sou eu. Eu tenho um filho de 16 anos. Tenho de um, dois de um. É. Ah, Rodrigo, então, assim, responsabilidade. Ok. Gente, obrigado pela participação. Foi muito bom, muito bom. Tenho certeza que esse episódio vai contribuir com tomadas de decisão, crescimento de várias pessoas que estarão nos ouvindo ou nos assistindo através do YouTube, através do Spotify. E eu quero agradecer a você que ouviu ou assistiu a esse episódio, que ficou aqui conosco aproximadamente 70 minutos. Agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, que também estão presentes conosco aqui no RM Cast. Até logo!